Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ter. Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ter. Espírito, enche o meu ser. Você vai cantar e vai fazer, declare. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Mais uma vez, você vai declarar com seus lábios. Isso é uma oração. Vamos cantar de novo. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ter. Espírito, enche o meu ser. Cante e faça. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar, Sua Bíblia em 1 Coríntios 11. Hoje nós temos a ceia do Senhor, amém? E é justamente sobre a ceia que eu quero falar, irmãos. Antes de participarmos da ceia, eu quero falar sobre a ceia. O tema da mensagem dessa noite é a ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 23 a 26. Irmãos, podem continuar sentados mesmo. É só prestar atenção aqui no que vai, ou ler aí pela tela, né? Você pode acompanhar a leitura na tela. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor Deus e Pai, fala ao nosso coração agora, através da Tua palavra, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém? Irmãos, o que é que nós podemos dizer da ceia do Senhor? Ceia da qual nós vamos participar nessa noite. E é um privilégio, irmãos, viu? Nós estamos aqui hoje participando da ceia. A ceia, irmãos, ela é uma ordenança bíblica e ela se torna muito importante porque é uma ordenança do próprio Jesus Cristo.
Quando nós tomamos a ceia, nós estamos fazendo algo que Jesus mandou a gente fazer, amém? Porque, irmãos, é muito ruim quando a gente faz coisas que Jesus não mandou a gente fazer. Mas quando nós fazemos coisas que Jesus mandou a gente fazer, isso é muito bom, amém? Então lembre-se, e é por isso, irmãos, que a ceia é chamada de quem? Vocês vão tomar a ceia do pastor Birajara hoje, amém? Hein? Vocês vão tomar a ceia do pastor Edinaldo, hein? Não, é a ceia de quem, irmãos? Porque foi ele quem ordenou. A ceia, irmão, não é porque a Igreja Batista Missionária de Independência, né, resolveu agora ter ceia. Não, o pastor decidiu, não. Jesus é que mandou a gente tomar a ceia. Amém, irmãos? Na última noite dele aqui na terra, ele ceiou com os seus discípulos. E ele disse que nós faríamos isso até a volta dele. Então a ceia é uma ordenança. Jesus disse, fazer isto. Então é uma ordem direta. E ele diz também todas as vezes, ou seja, ela tem que ser uma prática contínua. Ela tem que ser algo contínuo na vida da igreja. Então nós devemos estar ceando sempre, constantemente, até a volta de Jesus. Então, a primeira coisa importante, irmãos, é nós entendermos que a ceia é do Senhor. Diga, a ceia é do Senhor. Quando você vem participar da ceia, você está participando de algo que é do Senhor. A ceia não é de nenhuma igreja em particular. Por isso, irmãos, que eu não concordo com aquelas igrejas que quando tem a ceia, eles dizem assim, a ceia é só para os membros dessa igreja. Não tem igreja que faz assim? Eu não concordo não, mas eu não vejo isso como sendo bíblico. A ceia é de quem? Do Senhor. Por isso que aqui na IBMI, nós convidamos, quando tem pessoas de outras igrejas nos visitando, e que estão em comunhão com o Senhor, elas também são chamadas a participar da ceia. Porque se eu digo assim, olha, agora vamos servir a ceia é só para os membros da IBMI. O que é que eu estou fazendo com a ceia? Estou dizendo que a ceia é da IBMI, não, a ceia é do Senhor, amém? Outra coisa, irmãos, aqui também a gente não proíbe ninguém tomar ceia. Porque, cada um vai dar conta a Deus. Está escrito o quê? Cada um examine a vida do outro e depois cada um tome da ceia. É assim? Não, o que é que diz a Bíblia? Cada um examine a si mesmo. Eu não vou ficar examinando a vida do irmão e dizer, olha, você não pode tomar não, viu? Mesmo às vezes a gente sabendo, irmãos, que aquele irmão não está lá nessas coisas todas não para tomar ceia, né? Mas se ele está tomando, ele vai prestar contas. Ele vai prestar contas. Tem algumas igrejas, irmãos, que usam até como disciplina a pessoa não tomar a ceia. Isso é critério de cada igreja, né? Olha, como disciplina você não vai tomar a ceia. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí fica a critério de cada igreja fazer isso. Agora, a ceia, irmãos, a gente precisa entender que não é nossa. A ceia é do Senhor. Amém? E cabe cada um, a gente vai ver isso daqui a pouco, individualmente fazer uma análise. Porque, irmãos, a ceia, ela não é neutra. Ou a ceia traz bênção, ou a ceia traz maldição. Sabia disso? A ceia, a gente vai ver isso daqui a pouco. Ou ela nos abençoa, ou ela pode trazer maldição. Por isso nós temos que ter todo o cuidado para tomar ceia, todo o preparo. Culto de ceia, viu? Você tem que vir preparado, amém? Não venha de qualquer jeito para tomar ceia, não. Venha preparado, veja bem o que é que você vai fazer.
porque isso é muito importante. Sabemos, irmãos, que a ceia foi instituída por Jesus durante a celebração da festa da Páscoa. Jesus instituiu a ceia quando ele estava junto com os seus discípulos, comendo a comida da Páscoa, o cordeiro pascual. E foi ali na festa da Páscoa que Jesus instituiu a ceia. Interessante, irmãos, porque a festa da Páscoa comemorava a libertação do Egito. O povo de Israel saiu do Egito, né, na noite em que foi morto o cordeiro. Os irmãos conhecem a história. E aquele cordeiro, irmãos, que o sangue foi derramado, o sangue daquele cordeiro foi, né, colocado nas portas dos judeus, para que o anjo da morte não entrasse nas casas, para que não matassem os primogênitos. Ou seja, o sangue daquele cordeiro salvou milhares de vidas, milhares de bebês. O sangue de Jesus, que nós nos lembramos na ceia, ele salvou as nossas vidas. Amém? Porque Jesus é o nosso cordeiro. João Batista disse a respeito de Jesus: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se a Páscoa libertou o povo do Egito, a ceia, irmãos, nos libertou, ou seja, o sangue de Jesus nos libertou do pecado e da morte. Nós não podemos confundir a ceia com a Páscoa, viu? São diferentes, são festas diferentes. É por isso que o cristão hoje, irmãos, ele não precisa comemorar mais a Páscoa, porque ele tem a ceia. Amém? O crente não precisa comemorar a Páscoa. Você não precisa comemorar a Páscoa, você comemora a ceia do Senhor. Agora, o importante, irmãos, é o significado da ceia. Tem pessoas que tomam a ceia sem saber o que estão fazendo. Isso não é bom não, irmãos. É por isso, irmãos, que para tomar a ceia, o crente, ele precisa ter certos entendimentos da Escritura. Ele precisa conhecer a palavra, para ele não estar fazendo uma coisa que pode até trazer condenação para ele mesmo. É por isso que Paulo fala que nós temos que discernir o corpo do Senhor e não tomar a ceia de maneira indigna. Pastor, o que é que significa tomar a ceia de maneira indigna? Um dos significados, irmão, de tomar a ceia indigna é você tomar a ceia sem saber o que está fazendo. Assim, tomar a ceia sem, né, aéreo, né, assim. Por isso que as duas ordenanças de Jesus, irmãos, que a outra é o batismo, nós precisamos saber o que a gente está fazendo. Por exemplo, uma pessoa que é batizada, o batismo dela só tem valor se ela tiver o quê? Entendimento. Uma pessoa estava conversando comigo, aí, pastor, eu quero me batizar. Aí eu perguntei: você já é batizado? Já, pastor, eu já fui batizado, mas foi o seguinte, eu estava passando pela porta de uma igreja, a pessoa que estava na porta me perguntou: você quer ser batizado? Aí eu fiquei assim, eu disse: eu quero. Aí, então entre aí. E aí batizaram ele. Irmão, ele estava passando na porta da igreja. O introdutor que estava na porta disse: você quer ser batizado? Aí você olhou para um lado, olhou para o outro, ele disse que não tinha muito compromisso no dia, não tinha muito. E ele disse assim: pastor, estava um calor grande naquele dia. Pastor, estava quente. Aí eu disse: quero. Vocês não estão entendendo? Aí nós batizamos ele aqui novamente, porque ele não sabia o que estava fazendo. E a ceia, irmãos, é a mesma coisa. Precisa saber o sentido da ceia, porque senão você vai apenas comer um pão, tomar aí um suco de uva, pronto. É por essa razão que nós não damos ceia para a criança. Pastor, a criança aqui ceia? Não. Por quê? Criança pode se examinar a si mesma? Examine o homem a si mesmo.
Criança não tem essa condição. Os irmãos estão entendendo? Então, como é que a gente vai servir ceia com a criança? E também, irmãos, essa é a razão, porque aqui na nossa igreja, tem igrejas que são diferentes. E eu não estou criticando essa igreja nem condenando. As pessoas que não são batizadas também podem ceiar. No nosso entendimento aqui, se a gente for ver a ordem lá em Atos capítulo 2, como as coisas aconteciam, primeiro veio lá aquele Atos 2, né? Quando se converteram aquelas 3.000 pessoas. Primeiro veio o quê? Conversão. Depois, batismo. E depois é que você vai ver que eles repartiam o pão de casa que é a ceia. Amém? Por isso a gente dá um tempo entre a conversão da pessoa e ela tomar a ceia. Porque nós queremos que quando ela venha tomar a ceia, ela venha o quê? Consciente. Porque ela já aprendeu no discipulado o que é ceia, qual o significado da ceia. Por isso, irmãos, porque tem pessoas que questionam, né? Eu já sou crente, eu preciso esperar o batismo para tomar ceia. Irmãos, é prudência, precaução, porque a ceia, irmãos, é algo sério, é algo importante, e é bom a gente ter consciência do que está fazendo, amém? Então, tomar a ceia indignamente significa, uma das coisas que significa é você tomar a ceia sem estar sabendo nada, sem discernir, sem dar importância à ceia, né? Sem dar importância. Então, a ceia, nós vamos ler Mateus 26, 28, as palavras de Jesus, que aí já entra no significado da ceia. Isso é o meu sangue, Jesus falando, isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de, olha aí o significado da ceia, perdão de pecados. É o sangue de Jesus, a gente participa do cálice, que representa o sangue, e o sangue de Jesus foi derramado para quê, irmãos? Perdão de pecados. Então, a ceia é um simbolismo que fala sobre perdão de pecados. É uma nova aliança, é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. E nós sabemos, irmãos, que a ceia, quando a gente toma a ceia é justamente a recordação do sacrifício de Cristo. Jesus disse: fazei isso em memória de mim. Ou seja, é para vocês lembrarem do que eu fiz por vocês. A ceia é um memorial, é uma lembrança do que Jesus fez. E é bom nós estarmos sempre lembrando o que Jesus fez por nós, amém? Então a ceia é um memorial. O pão e o cálice, eles têm um significado, nós vamos ver daqui a pouco o que é que eles representam. Eu sei que os irmãos já sabem, mas é bom sempre enfatizar. A ceia também, irmãos, é um momento de comunhão. Jesus, ele não tomou a ceia com a multidão, tomou? Não. Quando ele decidiu instituir a ceia, ele chamou apenas os seus 12. E existem dúvidas, irmãos, porque as narrativas dos evangelhos, dos 4 evangelhos, deixam uma dúvida, se Judas saiu antes ou depois da ceia. Alguns teólogos acham que Judas participou da ceia, outros acham que Judas saiu antes da ceia, mas o que interessa é o seguinte, que Jesus chamou aqueles que eram mais íntimos, amém? Aqueles que eram mais íntimos dele. Ele não chamou todo mundo para a ceia. Então, isso significa que a ceia é para os íntimos, amém? A ceia é para aqueles que andam com Jesus na intimidade. E é um momento também de comunhão. Por isso, irmãos, esse negócio de, rapaz, eu vou tomar minha ceia em casa sozinho. Eu vou comprar um kit de ceia
Porque tem kit de ceia, né? Já vende nas livrarias kit de ceia. Eu vou reunir 3 ou 4 irmãos lá e a gente faz a ceia entre nós. Olha, irmão, está errado. Às vezes, irmãos, a ceia tem que ser ministrada em casas. Eu já fui ministrar ceia na casa dos irmãos, o pastor Edinaldo já foi. Mas em que situações? A pessoa está doente, né? Não pode se locomover para a igreja, pessoa idosa, ou está no hospital. Aí a gente leva a ceia, tudo bem. Mas o local correto da ceia é na igreja. Por isso, se alguém te chamar, ô meu irmão, vai lá na minha casa, a gente vai ceiar lá, vai ter a ceia do Senhor. Não vá não. Não, a ceia eu tomo é lá na IBMI, rapaz. Eu tomo é na minha igreja, viu? Cuidado. Porque tem essa moda agora de, né? Tudo é em casa, ceia em casa, né? E diz que não precisa mais ir para a igreja, que igreja esse negócio não tem mais, não existe negócio de igreja. Não, irmãos, a ceia tem a ver com comunhão. E a gente tem que cear com os irmãos, amém? Você tem que cear com seus irmãos. Não vai ficar ceando sozinho lá com 2 ou 3, não. Comunhão, né? Se tem a igreja, se a ceia é feita na igreja, não é verdade? A ceia é feita na igreja. Então, o local ideal é na igreja. A ceia ser feita na igreja, né? É o local ideal. Então, essa questão de fazer isolado, 3, 4 pessoas só, né? Tendo a possibilidade de estar na igreja para cear, aí não é correto. Irmãos, a ceia também é renovação de aliança. Toda vez que a gente toma a ceia, nós estamos renovando a nossa aliança com Cristo. Você sabia disso? É uma ótima oportunidade para você renovar a aliança com Deus, toda vez que você cear. Por isso, quando você comer o pão e beber o cálice, você diga assim: Deus, eu estou renovando a minha aliança contigo. Porque a ceia, irmãos, é uma aliança. É uma aliança. Jesus falou isso. É o sangue da aliança. É interessante, irmãos, que naquela época, desde o Antigo Testamento, as pessoas costumavam muito fazer alianças, uma com a outra. Por exemplo, Abraão fez aliança com Melquisedeque, não foi? Abraão fazia aliança com algumas pessoas, Jacó também fez, Davi também fez. E é interessante, sabe o que é que eles usavam muito? Quando Abraão usou isso para fazer aliança, usava o vinho e o pão. Quando Jesus usou o vinho e o pão na ceia, esses eram elementos que eram usados normalmente nas alianças que eram feitas naquela época e no Antigo Testamento. Então o que Jesus está nos dizendo nessa noite é que Ele tem uma aliança com a gente. Ele não se esquece dessa aliança. E Ele não quer que você se esqueça dessa aliança também. Diga para quem está ao seu lado: Jesus tem uma aliança conosco. Saiba que Deus tem uma aliança com você. Ele não se esqueceu de você. Ele fez uma aliança, Ele não se esquece. Agora, irmãos, é bom de vez em quando a gente estar renovando essa aliança com Ele, né? Porque às vezes a aliança fica o quê? Não da parte de Deus, isso nunca acontece com Ele, mas da nossa parte. Às vezes a gente vai, né, esmorecendo, vai ficando relapso, né? Oh, vai deixando o primeiro amor, e aí nós estamos, né? Não. Você se lembra da sua primeira vez quando você tomou ceia? Quem se lembra aqui da primeira ceia que tomou? O coração, né? Tum, 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 tum. Ceia, tum, tum. É ou não é? Aquele sentimento que você teve na primeira vez deve estar presente novamente, amém? Quando você for tomar a ceia, você deve ficar, oh, meu Deus, é como se fosse a primeira vez, pastor, a ceia. Ó, é isso que Deus quer, irmãos, renovação de aliança. Agora, irmão, tem gente que já chega aqui toda, até para botar o pão na boca, meu irmão, ô, irmãos, virou o quê? Ritual. Né? Para alguns crentes virou ritual. Se tiver, teve. Também se não tiver, não teve. Né? Ó, não, irmãos.
Deus quer ativar ou reativar a chama no nosso coração, através da ceia. É aliança, lembre-se disso, não é aliança. Senhor, eu renovo a minha aliança contigo. Glória a Deus. No nosso caso aqui, irmãos, a gente faz, na nossa igreja, a gente faz 2 vezes por mês, não é isso? Tem igrejas que fazem mensalmente, outras fazem todo domingo. A Bíblia não estipula a periodicidade da ceia. Ela não estipula, ela não diz que tem que ser todo domingo, nem toda semana, nem todo mês. Agora, a nossa igreja, desde que ela começou, há 50 anos atrás, ela faz, antigamente fazia 1 vez só por mês, aí depois passou a fazer 2 vezes por mês, que eu acho que é um bom período, né? Tem igrejas que fazem toda semana, e tem igrejas que fazem 1 vez por ano. Aí eu acho que fica muito nos extremos, né? Toda semana. Não é errado não, viu? Fazer toda semana não é errado não, pode fazer. Outras fazem 1 vez por ano, que eu aí já acho um pouco, 1 vez por ano, né? Será que é para economizar o pão e o vinho? Não, acho que não. Não é porque é 1 vez por ano. Mas acho que 2 vezes por mês está bom. Então você vai ter a oportunidade de pelo menos 2 vezes por mês renovar sua aliança com Jesus. Amém? Só explicando aqui, irmãos, porque alguns irmãos já me perguntaram: pastor, eu posso tomar ceia 2 vezes, no domingo e na quarta? Pode, irmão, não tem problema nenhum. Se você toma consciente, da maneira correta, você pode, não tem problema nenhum tomar ceia 2 vezes. Aliás, esse mês, você pode tomar ceia 3 vezes, né? Já teve domingo passado, hoje, e no aniversário da igreja vai ter ceia também, dia 22. Olha, que bênção, né? Essa é a ceia de aniversário. Irmão, ceia também é ação de graças. Aqui nós devemos agradecer a Deus pelo que Ele fez por nós. Amém? Ações de graças. É um momento de agradecimento. Onde nós estaríamos, irmãos, se não fosse o sacrifício de Jesus? Onde nós estaríamos se o sangue de Cristo não fosse derramado na cruz? Estaríamos na condenação. Então, louve ao Senhor, viu? Na hora que você estiver comendo pão, tomando vinho, agradeça, louve ao Senhor, né? Dê júbilos, fale, glória a Deus, aleluia, Senhor, muito obrigado, amém? Outra coisa, irmãos, ainda dentro do significado da ceia, a ceia é profética, viu? Toda vez que a gente toma ceia, a gente está profetizando que Jesus vai voltar, porque Ele disse até que Ele venha. A ceia é até que Ele venha, ou seja, nós estamos dizendo que Ele vai vir, que Ele vai voltar. Então a ceia tem um elemento profético. Olha como a ceia é rica, irmãos. Ela tem um elemento de comunhão, tem um elemento de aliança, tem um elemento de ações de graças, e tem um elemento profético, um elemento de salvação. Tudo isso dentro desse ato aqui, que parece uma coisa bem simples, né? E realmente é uma coisa simples, né? A gente faz na simplicidade, mas que tem lições importantíssimas. É importante lembrar, irmãos, principalmente para quem veio lá do catolicismo, que a ceia não é sacramento, viu? A ceia é ordenança. Porque, irmãos, em alguns lugares, a ceia é repetição do sacrifício de Cristo. Na igreja católica, para o católico, o pão, depois que a hóstia, né, o pão, quando o sacerdote ora, se transforma literalmente no corpo de Cristo. E é como se fosse a ceia, ou a Eucaristia, como se fosse o sacrifício de Cristo sendo repetido. Não, irmãos, o sacrifício que Jesus fez foi 1 vez só. Aqui é um memorial. Quando o pastor ora pelo pão, o pão continua sendo pão? Continua. O pão não se transforma. Ah, mas Jesus não falou, isso é o meu corpo? Mas, irmãos, isso é uma linguagem o quê? Figurada. Se não fosse assim, a gente também teria que afirmar que Jesus é porta.
Olha a porta aí, ó, Jesus. Ai, Jesus ali, olha Jesus ali. Porque Jesus disse o quê? Eu sou a porta. Jesus não estava querendo dizer que ele é uma porta assim. Ele também, quando ele disse, isso é o meu corpo, isso significa, simboliza o meu corpo. O cálice, isso simboliza o meu sangue. Amém, irmãos? O pão e o vinho, eles não se transformam no corpo de Cristo depois da oração, não. O pão continua sendo pão, e o vinho, ou o suco de uva, continua sendo o suco de uva. Sim, pastor, e isso aí, negócio de suco de uva ou vinho? Ó, irmãos, a Bíblia fala do fruto da videira. Segundo os teólogos, o fruto da videira, ali que Jesus se refere, pode ser tanto o suco de uva, como pode ser o vinho. Então, essa questão, por que eu estou falando isso? Porque tem, irmãos, igrejas que brigam por causa disso. Na sua igreja, a ceia é como? É com suco ou é com vinho? Dependendo da sua resposta, ele vai brigar com você. É, irmão? Ah, é suco de uva? Não fale mais comigo, você não é meu irmão. Porque tem que ser vinho. Ô, irmãos, né? A ênfase não deve estar nisso aí. Se é suco de uva ou é vinho. Não deve estar. Porque Jesus fala do fruto da videira. Repetindo, segundo os teólogos, pode ser, os teólogos imparciais, né? Pode ser ou o suco de uva, ou pode ser o vinho. Tem igrejas que adotam o vinho. Uma vez, irmãos, eu fui assim, eu não sabia, né? Eu não sabia. Aí estava assim a ceia, o meu pão, e aí deram, irmãos, eu fiz. Aquele negócio desceu queimando. Eita. Tomei uns. Eu não sabia, não avisaram. Era hábito da igreja, mas eu não sabia. Né? Agora, irmãos, eu acho, né, que isso é uma tentação grande para quem veio do vício. Se converteu, era da bebida. E aí tem uma ceia com vinho, irmãos, que tentação terrível, eu acho. Ele vai querer participar da ceia, vai querer que tenha toda semana na igreja. Tem ceia hoje não, pastor? E a ceia hoje? Não. O pastor Edinaldo, quem toma remédio controlado, né? Não pode tomar, não pode beber, né? Agora, irmão, é errado ser com vinho? Não. Ser o vinho, né? Não. É errado ser suco de uva? Não. É a mesma coisa do pão, irmãos. Há uma briga às vezes, não, que tem que ser com fermento. Sem fermento, com fermento. Sem fermento? Então você não é meu irmão. Que pão? Ó, irmãos, também não é por aí. No nosso caso aqui é pão sem fermento. A gente podia até botar, a gente pode até experimentar um pão com fermento, não tem problema nenhum, né? O suco de uva a gente faz essa opção porque é mais fácil, né? Evita esse problema que eu falei de irmãos que vieram da bebida, não é isso? Evita essas questões, mas a gente não vai brigar por isso, amém? Porque tem gente que já gosta de uma briguinha por qualquer coisa, né? Então, mas é como Paulo falou, né? Olha, se vocês aí têm esse costume de usar o véu, mas esse não é o nosso costume, ou não usam, olha, isso, porque Paulo disse, isso aí não vamos discutir por causa desse negócio, amém? Não vamos discutir por causa disso. É a mesma coisa, irmão, do pão e do cálice, Então, eu já até entrei, né, irmão? Os elementos da ceia, o pão, Jesus disse, isso é o meu corpo que é entregue por vós. Então, já falei, isso representa, né? Isso é o meu corpo, representa. Está lá em 1 Coríntios 11, 24. Vocês podem, nós já lemos, né? Esse texto, 1 Coríntios 11, 24, já foi lido. O cálice, Jesus falou, 1 Coríntios 11, 25. Este cálice é o quê? A nova aliança no meu sangue. Uma coisa muito importante, irmãos. Os discípulos, eles não apenas estavam no momento da ceia, mas eles
participaram da ceia. Eles não eram meros espectadores, eles fizeram o que Jesus mandou, comer e beber. Isso significa o que, irmãos? Que eles tomaram posse da bênção que era para eles, amém? Porque no momento que eles participaram da ceia, irmãos, eles estavam sendo abençoados. A ceia traz bênção? Traz bênção. Se tomada de maneira correta, vai trazer bênção. Porque eu falei o quê? Que ceia é o quê? Comunhão. Ceia é o quê? Lembrança da morte de Cristo. Ceia é a gente estar ali na intimidade com Jesus. Claro que num culto de ceia, se eu tomar a ceia de maneira correta, eu vou sair abençoado, amém? A gente sai abençoado, irmãos. Agora, eu tenho que participar, eu não posso ser espectador, amém? Eu tenho que estar envolvido, se envolva com a ceia, vista a camisa, não, olha, eu vou aqui me incorporar, aqui eu vou estar junto com os meus irmãos, vou viver esse momento, para não tomar a ceia, irmãos, pensando, está comendo pão, está pensando em outra coisa, está bebendo cálice, está voando, aí perde a bênção. E os discípulos, eles estavam participando, eles comeram o pão, beberam o vinho de maneira muito ativa, amém? Então isso é importante, irmãos, está envolvido, está envolvido. Temos que nos preparar para participar da ceia, irmãos. Temos que nos preparar, porque, como eu falei, a ceia exige preparo. E nós vamos ler 1 Coríntios, vamos para 1 Coríntios 11, agora, 27, nós só lemos até o versículo 26, vamos ler o 27, aí Paulo está orientando a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, irmãos, tinha ceia na igreja de Corinto, nós não sabemos se a ceia era mensal, quinzenal, a gente não sabe. Agora, interessante uma coisa, irmãos, como é que Paulo sabia a respeito da ceia? Como é que ele soube desses detalhes que ele está falando para os crentes de Corinto? Porque ele diz assim, na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, porque ele não andou com Jesus, ele não era dos 12. Ele não pegou essa informação com os apóstolos. Como é que ele sabia todas essas informações da ceia que ele vai passar para a igreja de Corinto? Ele diz lá, no 1 Coríntios capítulo 11, porque eu recebi do Senhor o que eu estou entregando a vocês agora. Ou seja, irmãos, em algum momento Deus apareceu para Paulo, Jesus apareceu e deu todas as diretrizes para ele a respeito da ceia do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que eu estou dizendo agora a vocês. Como é que ele sabia disso tudo? Se ele não estava lá na noite da ceia, como é que ele sabia? Foi revelação, amém? E ele está passando essa revelação para a igreja de Corinto. Então, irmãos, 1 Coríntios 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Ou seja, irmãos, nós temos que tomar a ceia de maneira digna. Amém? De maneira digna. Deus manda a gente tomar a ceia, irmãos. Porque tem crente quando passa o pão assim, o cara não quero. Irmãos, o normal é a gente tomar a ceia, amém? Anormal é um crente, toda vez que passa a ceia, ele não, aí mês que vem não, oxe, irmão, que é isso, está errado, não é verdade? Agora, o que é ser de maneira indigna? Já vimos que é não ter noção do que é a ceia, tomar a ceia sem saber o que é, isso é maneira indigna. Outra coisa, está na prática pecaminosa, consciente de que está errado e ficar tomando a ceia é pecado, aí é de maneira indigna, amém? Agora, irmão, se ontem, veja só, você discutiu com o patrão, discutiu com a esposa, aí chega, eu não vou tomar ceia hoje não. Irmão, o que é que faz? Pede perdão, amém? Pede perdão, está escrito na palavra? Pede perdão e vai para frente. Pede perdão, porque todos nós podemos pecar,
Podemos ou não podemos? Enquanto estivermos aqui na carne, a gente peca. Nós não vivemos na prática do pecado, mas que a gente peca, peca. Não é verdade? O que é que faz? Não tem aquele momento. Por isso, examine-se o homem a si mesmo. Nesse autoexame, irmão, se eu ver que cometi um pecado, eu vou pedir o quê? Perdão a Deus, e aí vou participar da ceia. Amém? Mas tem crentes que ficam, né? Não vou tomar não, porque, né, eu chutei o cachorro ali na esquina. Irmão, é errado você chutar o cachorro. Não devia ter chutado. Mas, pede, Senhor, eu chutei o cachorro. Amém, irmão? Agora, a pessoa que vive na prática pecaminosa, aí sabe, consciente, aí vem ficar, aí pode cair no quê? Na maldição, né? Como os crentes de Corinto, a gente vai ver daqui a pouco. Vamos ver 1 Coríntios 11, 28. Examine-se o homem, então coma do pão e beba do cálice. Ou seja, arrependimento. Você está arrependido? Amém. Então está livre. Amém? Arrependido, está livre. Para tomar a ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Ou seja, você tem que participar da ceia com discernimento, de maneira digna, com arrependimento e com discernimento. O que estava acontecendo na igreja de Corinto, irmãos? Está lá relatado. Eles estavam brigando entre eles, né? Tinha partido dentro da igreja, eu sou de Paulo, divisão entre eles. Esse era um dos pecados que eles cometiam. Outro, eles eram egoístas, porque uns que chegavam primeiro na igreja comiam tudo que tinha, e naquela época, irmãos, a ceia era um pouco diferente da nossa. Antes da ceia, diferente no sentido de que antes da ceia tinha o quê? Um jantar. Eles ofereciam um jantar, né? Que chamava a festa do ágape. Só que alguns chegavam mais cedo, os espertinhos, comia tudo. Os atrasados, quando chegavam, não tinha mais nada. Aí Paulo diz, uns ficavam com fome, né? E outros comiam tudo. Olha, Paulo, não, peraí, vocês estão desrespeitando a ceia. Então, isso era coisas que eles estavam cometendo. Aceitavam o pecado dentro da igreja, sem falar nada, achavam normal o pecado. E aí, Paulo diz, olha, está errado. Irmãos, nesse texto de 1 Coríntios 11, Paulo não está condenando a ordenança da ceia do Senhor, porque eu já ouvi pregador falando que contra a ceia, dizendo, está vendo aí, Paulo falando aí, a igreja de Corinto estava tomando a ceia para condenação. Mas, irmãos, o problema não estava na ceia em si, o problema estava na maneira que eles estavam tomando a ceia. É diferente. Se nós tomarmos a ceia corretamente, a ceia é uma bênção. Amém? É uma bênção. Agora, se tomar de maneira incorreta, aí sim, aí vive o problema. Mas Jesus não está condenando, ou Paulo não está condenando a prática da ceia em 1 Coríntios 11, não, de maneira nenhuma. 1 Coríntios 11, 30. Por isso há entre vocês, muitos e vários já dormiram. Paulo está falando aqui, irmão, de doenças. Muitos crentes de Corinto estavam doentes, fisicamente. E esse aqui já dormiram, já morreram. Olha, irmãos, como a ceia, a ceia, por causa da ceia, do mau uso da ceia, os crentes de Corinto estavam o quê? Fracos, doentes, e uns já tinham. Então, irmãos, eu creio que por causa da ceia, nós podemos ficar fortes, sarados, curados, abençoados. Amém? Se por não observar a ceia direito, tinha gente doente, fraco, né, e morrendo, se eu observar a ceia direito, conforme diz a palavra, eu posso, né? Eu vou reivindicar para mim, Senhor, eu quero cura, saúde, bênção na minha vida. Amém? Olha, está vendo que a ceia é a coisa, né? Importante?
ela pode transmitir maldições ou bênçãos. Então a ceia não é algo assim, nem faz bem, nem faz mal. Não é assim não. Não é desse jeito não. Ela, né? 1 Coríntios 11:31. Mas, se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Então, irmãos, a ceia é um ato de consequências espirituais, de bênçãos ou de maldições. Quando a gente come o pão e bebe o cálice, o que é que está acontecendo, irmãos? Isso é importante também, comer o pão e beber o cálice. Vamos ler 1 Coríntios 6,17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. E vamos ler João 6, 53 e 56. Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Irmãos, essas palavras de Jesus foram mal compreendidas naquela época e até hoje ainda são. Mas como? Como é que eu posso comer a carne de Jesus? Como é que eu posso beber o sangue de Jesus? Por isso, irmãos, que os inimigos do cristianismo naquela época acusavam os cristãos, sabe de quê? Olha, eles se reúnem nas catacumbas para comerem carne humana, porque o mestre deles disse que tinham que comer a carne dele e beber o sangue dele. Eles são canibais. Mas era isso que Jesus estava falando, irmãos? O que é que Jesus quis dizer? Comer a carne dele e beber o sangue dele. O que é que vocês acham? Você precisa saber, viu? Esse texto que eu li, irmãos, Jesus não está se referindo à ceia. Mas através dele a gente entende o significado de comer o pão e beber o cálice. Através desse texto aqui a gente entende. Irmãos, quando Jesus falou comer a minha carne e beber o meu sangue, ele falava de identificação com Ele. Nós precisamos estar identificados com Cristo. Quando você come a carne de boi, por exemplo, o boi passa a ficar em você. Passa ou não passa? Você e o boi passam a ser a mesma pessoa. Se você comeu a carne do boi. É ou não é? Aquilo que estava fora, você comeu, faz parte agora da sua vida. É ou não é? Você comeu, pode ser outra coisa, qualquer comida que você come, vai para dentro de você. E aí passa a fazer parte de você. Estão entendendo o que Jesus quer dizer? Tem que comer o meu corpo, a minha carne, e beber o meu sangue. Ou seja, eu tenho que fazer parte da vida de vocês. Se eu não estiver vivendo dentro de vocês, não vale nada. Não tem valor nenhum. Começa a entender isso? Ou seja, tem que estar misturado aqui, tudo aqui dentro. Olha, eu sou Jesus, amém? Jesus, eu sou Jesus, Ele está dentro de mim, não é mais a minha vida, é a vida dele que eu vivo. Ele está aqui, eu já comi a carne dele e já bebi o sangue dele, amém? Agora você não vai falar isso para o ímpio sem explicar, né? Ele nem vai entender isso. Comer, irmãos, uma aliança. É porque hoje, irmãos, esse negócio de aliança não existe mais, né? A coisa caiu muito. Aliança, o pessoal não sabe nem. Mas naquela época, irmãos, era a época que as pessoas faziam o quê? Alianças umas com as outras. Reis faziam alianças com os outros. Países faziam alianças com os outros. Uma aliança, irmãos, o que é que significava? O que é que significava e significa? Que tudo o que era de um passava a ser de outro e vice-versa. Quando se fazia uma aliança naquela época, eu vou repetir, significava que tudo que era de um passava a ser de outro e vice-versa. Amém? Você já fez aliança com Jesus? Isso significa o quê?
que tudo que é seu é dele, e tudo que é dele é seu. Isso é a aliança. E quando você participa da ceia, você vai estar dizendo isso: Senhor, eu estou aliançado contigo. Amém? Então cuidado para não mentir na ceia. Mentir como, pastor? Com a sua vida. Porque se você toma a ceia e a sua vida não está assim, olha, está mentindo, meu filho. Porque eu tenho que ter aliançado. Ou pelo menos eu tenho que estar o quê? Desejoso. Pastor, eu ainda não estou, mas eu tenho muito desejo. Eu quero, amém. Então, vai, participa da ceia. Mas se você não tem essa disposição, se você vem só para a igreja, mas não quer aliança nenhuma com Jesus, ó, mesmo sendo batizado, a ceia perde a finalidade para você. É a mesma coisa do batismo, irmão. Uma pessoa que não crente, sendo batizada, ela batizou? Ela tomou um banho, foi igual o irmão que eu falei, dia de calor, sol, ele tomou um banho refrescante. Mas o batismo não foi batismo, foi banho. É a mesma coisa, a ceia, se não tiver esse entendimento, esse significado para você, e essa sua intenção, você veio aqui hoje, noite, e fez o quê? Uma merendinha. Comeu um pãozinho e tomou um suquinho de uva. É merendinha. Para você. Né? Não teve significado nenhum. Irmãos, precisamos nos apossar dos benefícios, das bênçãos da morte de Cristo. Amém? Para terminar. Pastor, e a igreja primitiva? Ceava? Ceava. Vamos ver, abra sua Bíblia em Atos 27, Atos 20, versículo 7. São os últimos textos que nós vamos ler. Para mostrar, irmãos, que a ceia é bíblica, viu? A ceia, a gente tem que continuar tomando a ceia. No primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana, irmãos? Domingo. Nos reunimos com a finalidade de partir o pão, ó. A ceia, irmãos, do Senhor, ela tem um nome também de partir o pão na Bíblia, viu? Partir o pão. E Paulo pregou ao povo. Foi nessa reunião aqui que aquele rapaz caiu, né? O Eutico caiu, mas caiu da janela. Mas teve a ceia aqui, não teve? Primeiro dia da semana, teve a ceia. Olha outro texto aí em Atos também, Atos 2,42. E perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Naquela época, irmãos, eles tomavam a ceia também nas casas. Por quê? Os irmãos sabem que naquela época havia muita perseguição. E eles só podiam ter, as igrejas, irmãos, só foram construídas no ano 300, depois de Cristo, quando terminou a perseguição. Constantino aderiu ou se converteu ao cristianismo. A gente não sabe ao certo se foi uma aderência ou se realmente uma verdadeira conversão de Constantino. Aí o cristianismo se tornou o quê? Religião oficial de Roma. Aí os cristãos foram liberados a construir igrejas, templos. Mas nos primeiros séculos eles faziam a ceia muito nas casas, porque as igrejas eram nas casas. Mas depois que começou a construção dos templos, a ceia passou a ser nas casas e nos templos. Amém? Então a ceia está aqui na Bíblia, registrada. A igreja primitiva ceava, né? Então a ceia é muito importante. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar? Agora a gente já sabe mais, né, o significado da ceia. Glória a Deus. E se você tomar posse, você vai ser abençoado nessa noite, amém? Tomar posse. O teclado vai estar tocando. Mas vamos fazer aquilo que Paulo mandou a gente fazer antes da ceia, o que é? Examine-se o homem. Então feche seus olhos. Vamos estar orando. Agradeça a Deus por você estar aqui nessa noite, tendo esse privilégio de fazer algo que Jesus mandou você fazer, nós fazermos, que é ceiar. Pelo privilégio de estarmos aqui com os irmãos, na igreja.
Quantos irmãos, né? Não queriam estar ceando hoje aqui com a gente, mas estão doentes, ou estão trabalhando, ou estão em outro país e não podem, né? Estão assistindo a gente aí pelo vídeo, pela internet. Senhor Deus e Pai, como é maravilhoso, ó Deus, aprendermos mais sobre a Tua Palavra. E nessa noite, ó Deus, aprendemos mais sobre a ceia, Pai. Que coisa maravilhosa. Que ordenança, Deus, abençoada, maravilhosa é essa. Ó Deus, nos ajuda a tomar a ceia de maneira digna. Não queremos tomar a ceia para a nossa condenação. Ó Deus, perdoa os nossos pecados e tem misericórdia de nós. Queremos, ó Deus, que esse seja um momento de comunhão. Queremos, ó Deus, que esse seja um momento profético, anunciando a volta do Senhor. Queremos, ó Pai, que esse seja um momento de bênçãos também, Pai. Eu oro para que pessoas, vidas aqui sejam curadas nessa noite. Curadas fisicamente, curadas da alma, do espírito. Que o Senhor, ó Deus, manifeste a Tua bênção nessa noite. Dispense a Tua bênção nessa noite, Pai. No momento em que comermos do pão e bebermos do cálice, que o Teu poder seja manifestado em nossas vidas.